Um dos princípios mais poderosos que influenciam nossa realidade, capaz de transformar completamente nossas vidas para sempre, é conhecido como o princípio do espelho. Esta transformação não envolve uma técnica ou estratégia específica que exija ação direta, está profundamente relacionada com a pessoa que aspiramos nos tornar. Por exemplo, se nosso desejo é alcançar a condição de milionário, precisamos nos tornar internamente milionários antes que isso se manifeste externamente. Do contrário, continuaremos a pular de uma solução para outra, pensando que a falha está em nós. Portanto, a primeira lição desse princípio é clara: se não mudarmos internamente, nada mudará externamente. Esta é a essência do princípio do espelho. A maestria desse princípio capacita-nos a transformar tudo o que tocamos em ouro. No entanto, isso exige enfrentar nossos próprios demônios, nossas reflexões, mesmo aquelas que não nos agradam. Se estamos verdadeiramente preparados para uma mudança significativa, este vídeo é destinado a nós. Nele, também compartilharei um exercício crucial que ainda pratico hoje. Hoje, vamos explorar este princípio e como ele pode verdadeiramente revolucionar nossas vidas. A realidade é um espelho que reflete nossa relação conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor, tanto o mundo interno quanto o externo. O que isso significa? Vamos voltar ao exemplo de aspirar à condição de milionário. Se nossa relação com o dinheiro é permeada por pensamentos de inadequação, se acreditamos que não somos capazes de acumular riqueza, o espelho da realidade nos responderá: "Ah, então é isso que você acredita, então seja assim." Aqui está mais evidência da sua incapacidade de acumular riqueza. Consequentemente, a vida nos apresenta mais circunstâncias que validam nossa crença e afirmação. Portanto, é crucial lembrar-se deste ponto fundamental: o mundo externo é um reflexo do que projetamos internamente. Ao observar cuidadosamente o mundo ao nosso redor, é evidente que muitas pessoas estão cada vez mais imersas na frenesi do mundo exterior, consumidas pela tecnologia, mídias sociais e a agitação da vida cotidiana. Muitos de nós perderam a conexão com nossa sabedoria interior, a essência que um dia dominamos. Então, vamos explorar as 4 chaves que nos permitirão moldar a realidade conforme nossos desejos. Quando estudamos a lei da atração, por exemplo, frequentemente se menciona como a realidade é um espelho e como tentamos manipulá-lo. A primeira chave fundamental do princípio do espelho é entender que o reflexo da realidade reflete 2 coisas: nossa relação conosco mesmos e nossa relação com o mundo ao nosso redor. Em outras palavras, o que vemos no espelho da realidade é uma projeção de como nos vemos e como vemos o mundo. Se nos olhamos e pensamos que não somos suficientemente bons, o espelho simplesmente refletirá essa crença: "Eu não sou bom o suficiente. Não consigo fazer isso porque não sou bom o suficiente." E o espelho responderá: "Você não é bom o suficiente." Aqui está mais uma prova do porquê de você não ser bom o suficiente. A reflexão é baseada nas mensagens que enviamos ao espelho da realidade. O espelho da realidade é, de certa forma, como um amigo leal que está sempre disposto a validar nossas crenças. Portanto, em vez de tentar manipular diretamente a imagem refletida, devemos aprender a transformar a imagem que projetamos diante do espelho. Isso é semelhante ao ato de influenciar alguém. Quando dizemos diretamente a alguém "não faça isso", a probabilidade de a pessoa fazer exatamente o que foi proibido é alta. No entanto, se optarmos por motivar e inspirar, apresentando razões persuasivas para evitar certas ações e explicando os potenciais impactos negativos, a pessoa estará mais inclinada a ouvir e aceitar nossa influência. Portanto, nosso objetivo é influenciar nosso mundo indiretamente. O espelho da realidade simplesmente intensifica o que comunicamos, sempre refletirá o que consideramos verdadeiro em nossa mente, tanto sobre nós mesmos, nossa identidade, quanto sobre nossa visão de mundo. Lembre-se de que esta é uma das chaves mais cruciais. Agora, a questão é: como podemos mudar isso? Como podemos interromper esse padrão e escolher conscientemente o que queremos? Você precisa criar sua própria identidade e visão de mundo, seu paradigma. Vou fornecer um exemplo para ajudá-lo a entender como criar sua identidade.
Em primeiro lugar, é essencial ficar claro sobre o que você quer a longo prazo, em 10 anos, por exemplo. Na imagem final, qual é uma atividade que você se vê fazendo todos os dias? O que você tem que torna sua vida uma jornada contínua de descoberta? E pergunte a si mesmo: quem sou eu sendo agora? Que características e traços tenho quando estou alcançando, tendo e fazendo todas essas coisas? Isso é crucial. Em seguida, considere qual é sua visão de mundo. Como você percebe o mundo quando está vivendo essa realidade? Como você vê o mundo quando está experimentando tudo isso? Tire um momento para dar vida a afirmações poderosas. Primeiro, crie afirmações sobre sua identidade, como você se vê. Pode ser algo como: eu sou digno. Sou um imã para a abundância porque carrego dentro de mim o toque mágico de um alquimista. Em seguida, crie afirmações que se relacionem com sua visão do mundo. Por exemplo, o mundo conspira a meu favor. Tudo acontece no momento certo e de acordo com o plano divino. Ao dedicar-se a repetir essas afirmações diariamente e internalizá-las, esteja preparado para testemunhar uma transformação incrível. A realidade que você percebe, a maneira como você vê o mundo, começará a mudar diante de seus olhos, mesmo que o que você deseja pareça difícil para você hoje. Isso não significa que você não será capaz de alcançá-lo amanhã. Tudo leva tempo, prática e paciência. Então, respeite seu tempo, mas também não deixe que certos medos o impeçam de alcançar o extraordinário. Portanto, certifique-se de reservar um momento para fazer este exercício. Ele tem o poder de revolucionar completamente sua vida. Agora, vamos avançar para a chave número 2. O que você precisa entender é que o reflexo que vemos em nosso mundo material é formado com um certo atraso. Por quê? Porque em nosso mundo interno, podemos criar uma imagem instantaneamente apenas fechando os olhos e visualizando o que queremos. Assim funciona nesta dimensão. No entanto, na terceira dimensão, a dimensão física, as coisas levam um tempo para se manifestar devido à natureza interna da matéria. A matéria é densa e não pode quebrar as leis da natureza para fazer tudo se manifestar instantaneamente. Isso nos leva à próxima chave. Você precisa manter a crença que estabeleceu tempo suficiente para que seu desejo se manifeste. O que isso significa? Significa que você deve permanecer fiel à identidade e à visão de mundo que você criou até que seu objetivo se revele. Seja o que for que você queira ser, comece adotando a identidade de alguém que já é assim. Pergunte a si mesmo como essa pessoa agiria e mantenha essa identidade por tempo suficiente. Um fenômeno interessante ocorre quando as pessoas começam a experimentar isso. Elas percebem que suas vidas têm altos e baixos. Elas estabelecem uma crença, uma identidade, esperando que seu objetivo se torne realidade, mas o resultado não aparece imediatamente. Então, seu humor começa a declinar junto com a crença. Agora, uma vez que seu humor atinge seu ponto mais baixo, de repente, sua manifestação se revela. No entanto, quando se manifesta, começa a refletir sua atitude negativa anterior com um certo atraso. Então, o que se manifesta começa a se deteriorar novamente porque está simplesmente refletindo como você se sente. Dessa forma, surge uma espécie de onda, um ciclo que ocorre em sua vida, e você não pode escapar dele. Você experimenta altos e baixos, e não há como evitá-los. A chave é sempre permanecer fiel à identidade e à visão de mundo que você criou, pois este é o caminho mais eficaz para promover mudanças significativas em sua vida. Agora, vamos passar para a próxima chave, que considero profundamente impactante e que pratico diariamente. O que você precisa entender é que o espelho da realidade não reflete a natureza dos seus pensamentos, mas seu conteúdo purificado. Explicarei o que quero dizer em breve. Pense sobre isso. Se você continuar expressando insatisfação, mas houver um conteúdo para sua insatisfação, como odeio meu emprego sem perspectivas, odeio meu chefe, odeio meu parceiro, odeio as contas que tenho que pagar, o espelho não reflete o ódio em si, mas reflete o conteúdo específico do seu ódio. Por exemplo, odeio as contas. Como resultado, você recebe mais contas. Odeio meu trabalho, e mais situações surgirão para aumentar sua insatisfação com o trabalho. É exatamente assim que acontece.
Quanto mais você reclama do que não tem e do que não quer, isso continuará sendo refletido em sua vida, dando-lhe mais motivos para confirmar sua visão de mundo e identidade. Essa é a diferença fundamental entre uma mentalidade de escassez e uma mentalidade de abundância. É simplesmente uma questão de ver o copo meio cheio em vez de meio vazio. A chave para aplicar isso em sua vida é simples: concentre-se no que você quer e no que você já tem. Para fazer qualquer mudança acontecer, você precisa começar a se concentrar no que já tem agora. Tudo o que você tem, todo o progresso que fez, a bela família que tem, as coisas que quer em sua vida. Apenas pare e pense: o que eu quero? O que tornaria minha vida uma verdadeira jornada de descoberta? Como isso parece? Como isso se sente? Pode ser uma imagem vaga, contanto que você esteja focado no que quer. E quando você fizer isso, quando continuar a se concentrar no que quer, a lacuna entre sua vida atual e sua vida desejada começará a se fechar porque você começará a ultrapassar os limites de sua zona de conforto. Então, essa é a chave número 3. Agora, vamos para a chave número 4, por último mas não menos importante, o ciclo do espelho. Isso mudará tudo para sempre, porque se você aprender a manipular este ciclo do espelho para si mesmo, não ficará mais tão incerto sobre o que está fazendo. Você literalmente verá a realidade mudar diante de seus olhos. Tudo começa com uma observação. Qual é a atitude retrógrada que você teve no passado? Todas as reclamações, as coisas ruins que aconteceram no passado ou as escolhas inconscientes que foram feitas. Isso é o momento presente. Quando você olha para o momento presente e se depara com contas a pagar e um emprego que não gosta, por exemplo, observe isso e use-o para formar sua imagem ou atitude. Quando digo imagem, quero dizer a atitude interna, os pensamentos e sentimentos que apresentamos ao espelho. Quando formamos a imagem, o espelho não tem escolha a não ser refleti-la. Então, ele reflete e forma a realidade de acordo com a imagem refletida. Mas o que geralmente acontece é que a maioria das pessoas olha para o reflexo novamente e permanece presa nesse ciclo. Esta é uma armadilha viciante na qual a maioria das pessoas se encontra. Elas observam e permanecem presas nesse padrão e, no final, pensam: droga, isso continua acontecendo de novo e de novo. Não sei o que estou fazendo de errado. E então, tentam diferentes táticas e estratégias. Tentam estratégias de negócios, tentam começar um novo negócio, e nada funciona. É como se funcionasse por um tempo, as deixa animadas, mas depois voltam para esse padrão simplesmente porque não conseguem fazer uma mudança interna. Mas quero que você se lembre de algo muito importante: isso ocorre porque não há mudança fundamental acontecendo em termos de visão de mundo e identidade. Então, o caminho para fazer isso é reverter esse processo. Para a maioria das pessoas, elas começam observando, depois criando a imagem e, em seguida, o reflexo. Este é o ciclo padrão para marionetes. Mas se você quiser se tornar um co-criador, um verdadeiro criador de sua realidade, você precisa reverter esse ciclo. Digo isso porque passei por isso muitos anos da minha vida. Mas quando realmente entendi este ciclo, tudo mudou. Para quebrar este ciclo, começamos primeiro com a imagem que gostaríamos de formar. Viramos as costas para o reflexo. Viramos as costas para olhar nossa realidade atual porque começamos a perceber que o que está ao nosso redor agora só foi formado a partir de decisões tomadas no passado. Você precisa perceber isso ou nada mudará. Se eu quiser moldar o amanhã, escolho conscientemente hoje. Então, começamos com a imagem. E quando escolhemos a imagem e dizemos: ei, isso é o que eu quero e isso é o que tenho, o espelho não tem escolha a não ser começar a refletir isso em pequenas quantidades. Aos poucos. Mesmo pequenas mudanças acontecerão lentamente, com atraso. Então, o que fazemos em seguida? Em vez de observar, confirmamos. Damos uma olhada no espelho para ver o que está funcionando. E quando vemos o reflexo, pensamos: ah, isso está funcionando. Veja o que aconteceu. Se você quiser mais confiança, ao longo do tempo, perceberá que as pessoas começarão a recebê-lo melhor. Se você quiser melhorar algum aspecto de seu trabalho ou negócio, notará que as coisas estão melhorando.
Seu mundo inteiro pode estar desmoronando, mas você só se concentra nas coisas que quer confirmar, nas coisas que correspondem àquela visão de mundo e identidade que você escolheu criar. A ideia é que você sempre continue fazendo isso, e quanto mais você continuar fazendo isso, isso se transformará em algo além de qualquer coisa que você já tenha imaginado. Se você começar a usar esses princípios, sua vida mudará completamente. Isso é real, é algo que apliquei e realmente funcionou, então estou passando isso para vocês. No início da minha jornada espiritual, pensei que fosse bobagem, mas quando vi os resultados, foi insano. As coisas que eu queria começaram a vir até mim, até além do que eu tinha imaginado. Conforme mergulhamos nas profundezas do espelho da realidade, descobrimos um poder interior que muitas vezes negligenciamos. O que vemos ao nosso redor é, na verdade, um eco de nossas crenças, identidade e visão de mundo. Mas o segredo da transformação é, em vez de apenas observar a realidade, moldarmos nosso destino com a imagem de quem queremos ser e o que queremos alcançar. Conforme formamos essa nova imagem, o espelho da realidade responde com pequenas mudanças, transformando-se lentamente. O espelho da realidade não conhece limites, ele apenas responde ao que oferecemos. Assim como o alquimista que transforma chumbo em ouro, podemos transmutar nossas vidas adotando uma mentalidade de abundância, focando no que temos e no que queremos. Em última análise, nossa jornada através do espelho da realidade é uma busca pela verdade dentro de nós mesmos e uma celebração de nossa capacidade de criar, inovar e transcender. Espero que este conhecimento seja a chama que o guie na jornada da vida, ajudando-o a criar a realidade de seus sonhos. Obrigado por embarcar nesta jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido que curta e se inscreva em nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que possam se beneficiar desta mensagem e não se esqueça de deixar um comentário abaixo, compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Obrigada novamente por assistir e por se juntar a mim.